Ronaldo no Cruzeiro. O que aconteceu quando o melhor jogador virou dono? Bom dia. Esse é o quinto episódio do podcast Ciência Organizacional, comigo, Eduardo Valneide, fundador da Level, consultor e cientista organizacional há mais de 12 anos. E o propósito aqui é falar de ciência, método e nada de achismo aplicado a empresas. Bom, hoje eu vou falar de um tema que é um tema que já tem um tempo já, que foi colocado. O que aconteceu? E eu fiz uma postagem recente sobre isso e falei, isso dá um tema para se expandir, tá? Basicamente eu quero falar da fase em que o Ronaldo, fenômeno, comprou o Cruzeiro e com a intenção de salvar o time, né? Tem um detalhe da gestão do Ronaldo no Cruzeiro que quase nenhum jornal cobriu na época, mas que é meio que fundamental para entender o caso como um todo e é a proposta que eu tenho para falar com vocês aqui hoje. No primeiro dia, o Ronaldo contratou um CEO profissional, que é o Gabriel Lima, tá? Que é experiente, tem ampla experiência de mercado. Em paralelo, montou um conselho consultivo com, eu não lembro o nome da pessoa, mas era um executivo da XP, uma pessoa do Morgan Stanley e um cara chamado Eduardo também, não lembro o nome dele, que era uma pessoa que trabalhou como executivo da Telefônica. Então não era nada amador, era uma diretoria realmente profissional. É exatamente o que qualquer livro de gestão recomendaria para salvar uma empresa que estava, no caso um clube, né, empresa que estava em condições complicadas. E mesmo assim, mesmo com toda essa estrutura, com todas essas pessoas capacitadas, o caso não foi tão bem sucedido assim. O motivo ele é mais sutil do que a maioria das análises captura. É justamente esse o ponto do episódio que eu quero trazer para você, porque pode trazer uma reflexão interessante para você e a tua empresa. Só para refrescar a memória, tá? O que aconteceu foi que em 2021, no final do ano, foi assinado um contrato de aquisição da SAF do Cruzeiro, que não foi total, mas foi quase totalidade, por parte do Ronaldo. Então, o que acontecia aí é que existe uma dívida a assumir dessa gestão anterior, que é uma dívida grande, e a proposta do Ronaldo na época era justamente diminuir a dívida do Cruzeiro e salvar o Cruzeiro, né? E aconteceu isso. Após a gestão do Ronaldo, a dívida caiu de 970 milhões para cerca de 700 milhões. Teve várias renegociações que foram bem sucedidas no processo. E aí depois o Ronaldo vendeu para o Pedro Lourenço, né, que é o famoso Pedro do BH Supermercados. Teve um CEO contratado que eu falei, teve uma equipe interessante, a folha salarial foi reduzida bastante, era da casa de 4 ou 5 milhões, foi para casa de 1,5 milhão por mês. As receitas aumentaram, resultados foram importantes, porque o Cruzeiro acabou ganhando a Série B em 2022 e retornando à Série A. E aí, em 2024, o Ronaldo sai vendendo a SAF, essa porcentagem da SAF que ele tinha comprado, para o Pedro Lourenço, que é o Pedrinho BH. E, enfim, e aí acaba essa era Ronaldo, né? O que aconteceu na época, que foi uma coisa marcante, que até os jornais, a imprensa esportiva noticiou muito, foi que a torcida ficou muito pé da vida com o Ronaldo. Então queimou a bandeira com a imagem dele, protestou, chamou de mercenário, enfim. E teve uma declaração do Ronaldo na época que foi uma declaração interessante, tá? Que ele falou que ele entregava um Cruzeiro bem melhor do que tinha encontrado. E de fato isso é verdade. Financeiramente, tecnicamente, o Cruzeiro estava bem melhor do que ele estava quando começou. Moral da história foi o seguinte: o trabalho que foi feito foi um trabalho de êxito. Mas não zerou a dívida. Cara, dependendo da dívida que você tem, você não zera, mas se você consegue diminuir no tempo, você está ganhando capital, em outras palavras. Ou ganhando poder de capital, ou poder de barganha, poder de negociação, tudo isso entra em consideração. Só que quais são os pontos a se analisar aqui? Né? Primeiro, o que o Ronaldo fez certo? E por que ele merece o crédito por isso, e muito crédito? Ele não seguiu o instinto de tomar a rédea para si. Ele sabia que tinha
alguma coisa ali que era mais complicada para ele, então ele chamou gente para poder fazer isso, tá? Então ele contratou alguém capaz, montou um conselho para isso, fez uma parte financeira robusta para poder suportar, tá? Então o que ele fez nos primeiros 18 meses foi exatamente o que qualquer analista, consultor financeiro, né, de grande porte, de grande renome, recomendaria. Então ele trouxe, e aí olhando da minha parte, tá, ele trouxe uma capacidade cognitiva adequada para a gestão, formalizou um conselho e ele fez algo que a maioria não faz. Tá? E ainda assim, o caso virou um desastre na visão da torcida. Porque tem uma camada ali que ele acabou não delegando. E essa camada não estava no organograma. Tá? O que ele não delegou? Ele não delegou a gestão operacional. Melhor, ele delegou a gestão operacional, tá? Delegou a financeira, só que a imagem pública ficou por conta dele. E aí ele ficou se queimando com a imagem do dono. E uma gestão, ela traz decisões impopulares às vezes, tá? Então, por vezes, a identidade do dono ali se queima ou se prejudica por uma questão que não faz de fato sentido. Então, o Ronaldo confundiu duas categorias diferentes ali, a decisão simbólica e a decisão financeira e operacional. Tem um padrão que se repete nos founders, que é sofisticado, né? Ele delega o que sabe, que não vai fazer bem, como o Ronaldo fez, e segura aquilo que ele acha que sabe fazer. E quase sempre é exatamente nessa parte que ele segura que está o erro fatal. Porque o que ele sabe fazer é o que funcionou no estágio anterior e não no estágio atual. Ou seja, o Ronaldo era um excelente ídolo, mas um ídolo no campo, não um ídolo como um CEO ou a cara de uma empresa ou de dono de uma empresa. E aí ele se queima porque de fato ele está fora do lugar dele e fora da capacidade dele de execução plena. Ele não vai driblar ninguém naquele cenário, entende? Aí que está a defasagem. A lição que fica estrutural é uma lição muito para a empresa familiar e brasileira principalmente, né? O paralelo aqui é meio direto. O founder que cresceu a empresa por 20, 30 anos, ele vai ter que delegar uma hora. Tá? E geralmente ele faz isso sob pressão. Ou quando a saúde não está tão bem, ou quando a idade começa a pesar, ou quando o conselho insiste. E aí ele delega para um CEO externo, ou delega para alguém da própria família. Mas geralmente ele mantém três coisas idênticas ao que o Ronaldo fez. Ele mantém a imagem pública da empresa atrelada a ele, a relação simbólica com o cliente principal, aquele cliente de longa data que confia nele. Esse cara confia em mim, então eu vou ficar ali. E a decisão final sobre identidade, cultura, valor, posicionamento, essas coisas. Então ele retém nele uma coisa que uma hora vai ter que sair dele. E quando sai inesperadamente, dá problema. Então, o resultado é que a empresa funciona operacionalmente, mas continua dependendo do dono no ponto onde mais depende. E quando o dono envelhece, fica doente, ou falece, ou tenta sair, a empresa desvaloriza porque de uma hora para outra ela perde essa identidade. Tá? Então, o ponto aqui não é delegue tudo, mas identificar qual que é a torcida. Né? O que a torcida de fato ela espera de você, o que você pode de fato entregar para a torcida sem gerar conflito. O Ronaldo entregou um Cruzeiro financeiramente muito melhor do que encontrou. Tecnicamente, certo, mas vendeu por menos do que esperava. Vendeu mais barato, perdeu dinheiro. E com a torcida contra ele. E isso é uma precificação correta de um ativo cujo valor simbólico, né, desabou. E a pergunta para você é, na sua empresa, o valor simbólico está ancorado em quê? Em você? Você está construindo um Cruzeiro do Ronaldo? Ou uma escala menor, sem a manchete, mas com o mesmo desfecho previsível? Depois a torcida vai te vaiar. Entende? Então, esse é digamos, o nosso pulo do gato aqui. E você pode pensar assim, mas o Cruzeiro é futebol, torcida é diferente de cliente, tá? Mais ou menos, dependendo da situação, o cliente é quase como se fosse uma torcida, tem um ativo simbólico muito equivalente ali. Tá? Se pergunte sinceramente o seguinte, dos seus 10 clientes mais importantes, ou mais antigos, talvez a mesma coisa,
Quando você tem uma relação direta com você como pessoa e não com a empresa institucionalmente. Não vou cortar não, vou deixar assim. Se a resposta é mais de 4, você tem torcida. Tá? Você tem uma boa torcida. E ela está ancorada em você. Quando você vai sair, essa torcida vai testar quem ficou. E se ninguém estiver pronto para receber, ela vira contra. Igual no Cruzeiro. Entende? Então a objeção, na verdade, ela revela exatamente essa objeção levantada, né? Não é torcida, mas o ponto cego que você pode não estar enxergando agora. Que é, beleza, eu estou cativando o meu cliente, a minha torcida ideal aqui, mas quando sair, será que eles vão ficar fiéis a quem vai ficar? Né? Então tem que preparar essa transição de um jeito bem importante. Tem 3 pontos que você pode fazer agora. Tá? Primeiro é listar os 3 tipos de decisão que apenas você toma na sua empresa. Tá? E o que você pode fazer com elas. Então, para cada uma, você tem que identificar quais são delegáveis ou indelegáveis. Aquela que de fato só depende de você. E vão ter. De fato, só depende de você. A segunda eu chamei de teste do Ronaldo invertido. Se você vendesse a empresa amanhã, qual seria a queda percentual de valor só porque você saiu? Se você entender que é mais de 30%, você tem um problema de Ronaldo. Que é assim... Você fez um trabalho, transferiu o ativo simbólico e a minoria vai entender isso. Tá? E o terceiro é identificar uma decisão simbólica para começar a delegar este mês. Então, assim, o que você pode delegar, que é um símbolo importante da tua empresa, que você pode passar para alguém fazer, para você começar uma transição simbólica e não só uma transição operacional. Lembrando que símbolo conta, e conta muito. Na cabeça do cliente, na cabeça de quem tem uma ligação muito mais do que somente econômica com a tua empresa ou com você, isso conta muito. Tá? Então, resumindo a parada, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, vendeu o Cruzeiro depois em 24, perdeu dinheiro, a torcida queimou a imagem dele, ele entregou um clube melhor do que encontrou, diminuiu a dívida, controlou a folha de pagamentos, se eu não me engano, até os sócios torcedores cresceram. Tudo isso foi verdade, tá? Mas o ativo desvalorizou-se porque a parte simbólica ele não soube delegar a tempo. E aí virou contra. O símbolo era ele. Então, esse foi o ponto que ninguém comentou. O Ronaldo fez quase tudo certo. E ainda assim foi insuficiente. Se isso aconteceu com ele, com toda a estrutura que ele montou, pensa no seu caso, com a estrutura que você tem. Não sei se é maior ou menor, tá? Pensa no que você ainda não delegou, no que vai te custar quando precisar sair. Porque o Ronaldo símbolo, ele foi se desgastando com o tempo e não delegou essa parte na hora certa. Então, quando ele precisou sair, ele se queimou, mesmo tendo feito um baita trabalho. É isso. Podcast do dia terminado. Voltamos quinta-feira com outro tema. Um grande abraço para você. E se precisar, se você quiser entender mais sobre o que eu faço, como eu faço, segue no Instagram, @EduValneide, e no LinkedIn, Eduardo Valneide. Um abraço e até a próxima.